Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Um feliz sábado para você. Que bom que você pode estar com a gente nesse culto de adoração. Hoje, todo sábado é especial, mas hoje um culto especial também. Tenho certeza que você vai louvar, adorar junto com a gente. Quero incentivar você, como sempre, a acompanhar nossas redes sociais, não só aqui no culto do sábado, mas também nos vídeos que a gente lança durante a semana. E, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas souberem, melhor é, mais longe vai a mensagem, então já compartilhe aí com seus amigos. Quero fazer um convite importante para você também, a gente já tem feito nas últimas semanas. Aqui na tela agora vai aparecer um número de telefone que tem que ver com a nossa campanha de inverno. Nessa campanha nós estamos recolhendo principalmente cobertores para ajudar famílias em situação de rua e também famílias que são ajudadas pela ADRA Brasil, a ADRA Espírito Santo, e eu convido você a se engajar nessa campanha. Lembrando que se você tiver o cobertor em mãos, existe uma equipe que nesse momento agora, das 10 a meio-dia, tanto no sábado quanto no domingo, está fazendo plantão lá para receber as doações, tá bom? A campanha vai até o final de junho, então ainda dá tempo de você participar dessa campanha. Não deixe de fazer sua parte aí nessa campanha de inverno. Mas agora a gente vai começar nosso louvor e nossa adoração a Deus. Então quero dar o feliz sábado para quem está no estúdio, Emily e Charles nos bastidores, e aqui na música dou o feliz sábado e as boas-vindas para o Ralph, Aninha, Elder, sejam bem-vindos, vamos juntos louvar o nosso Deus. Mais uma vez, que alegria estarmos juntos aqui, né? Que bom recebermos o Espírito Santo de Deus para mais uma oportunidade de adorarmos ao Senhor. Eu quero te convidar, como sempre nós fazemos, junte-se aí, junte a família para estarmos em comunhão com Ele, adorando e de alguma forma estendendo o nosso coração diante do coração de Deus. Eu te convido então a mais uma vez erguer a sua voz a Ele e juntos adorarmos ao seu santo nome. Vamos juntos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
nesse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual a ti. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença, declara ele cantinho. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Então erga a tua voz a ele e clame uma vez mais. Santo Espírito, cante. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Quero te convidar agora a adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Você já sabe como funciona. Aqui no canto da tela vai aparecer um código que você pode apontar a câmera do celular para ter detalhes e também tem as informações bancárias se você quiser fazer a transferência. Aqui é a oportunidade de você adorar a Deus, o Deus que te dá tudo, o Deus que nos sustenta, mesmo num momento de crise como esse. Não deixemos de adorá-lo, não deixemos de ofertar, dizimar e lembrar quem é o nosso verdadeiro mantenedor. Uma vida de total dependência da presença do Senhor sobre nós e sobre a sua casa e sobre a sua família. É sobre isso que nós iremos clamar ao Senhor nessa hora. Eu queria te convidar a fazer então dessa canção a sua oração, clamando ao Senhor: usa a minha vida, usa a minha família para a glória e para a honra do teu santo nome. Cante a Ele então, as mãos do oleiro. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso.
Estou aparecendo aqui de máscara mais uma vez e você já sabe que quando isso acontece é porque nós temos hoje a oportunidade de celebrarmos a vida mais uma vez. Quão bom, em meio a tudo que a gente está vivendo, poder celebrar os presentes que Deus nos dá, que são os filhos. Hoje nós vamos poder apresentar ao Senhor um casal, o Daniel e a Karen, que estão com 5 meses de idade, por isso estão acompanhados do papai e da mamãe, que vão ser aqui apresentados ao Senhor, por favor. Leonardo e Cíntia, se unam a mim aqui, na nossa sala de estúdio aqui, por favor. Pode ficar mais pertinho aqui, para a gente poder pensar um pouquinho em Deus, na vontade dEle, e a gente poder apresentar. Olha esse casal que maravilhoso, gente. Não precisa nem falar nada, né? É só ficar a câmera focada neles, que está tudo resolvido. Olha que coisa linda e maravilhosa. Eu quero ler um verso da Bíblia com vocês, e a gente vai fazer uma oração. Texto conhecido da Bíblia, mas eu acho que, na verdade, desde que meu filho nasceu, ganhou um novo significado. Então eu queria compartilhar isso com vocês também. Salmo 127, no verso 3, a Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E feliz é o homem que enche deles a sua aljava. E eu sei que vocês levaram esse texto a ferro e fogo, né? Levaram a sério esse texto. A Bíblia fala que os filhos são um presente que Deus dá pra gente. E como eu mencionei, isso fez muito mais sentido depois que meu filho nasceu lá em casa também. Porque vocês têm visto isso também, como nossa rotina muda. E se é na porção dobrada, eu imagino o quanto muda mais ainda. A gente conversou algumas vezes, né? Das dificuldades que como muda a nossa rotina, muda nossos objetivos, muda a maneira que a gente usa o tempo. Mas ao mesmo tempo, a gente percebe que maravilha isso. Você já parou para pensar como muda tudo que a gente valorizava e ainda assim a gente considera a coisa melhor do mundo? É interessante como a gente raciocina tudo isso, né? Porque de fato, através dos filhos, a gente tem a possibilidade de melhor entender a relação de Deus para conosco. A gente tem a melhor possibilidade de entender o que Deus quer dizer quando pede para a gente confiar inteiramente nele, despreocupado, sem modismos, sem etiquetas específicas, sem máscaras, apenas simplesmente ser você mesmo, confiando que o Pai está tomando conta de tudo. Então, Deus seja louvado porque Ele deu a vocês não só a possibilidade de ter um filho, mas a possibilidade de ter a porção dobrada. E a Bíblia fala algumas vezes dessa porção dobrada do Espírito. Se a bênção de Deus vem em porção dobrada para vocês, certamente a força para lidar com os desafios também vem. E hoje, nessa dedicação, papai e mamãe estão tomando a decisão de consagrar os filhos no caminho de Deus. Logicamente, a Karen e o Daniel, daqui a uns anos eles vão tomar as próprias decisões. Mas hoje a decisão está sendo tomada de que a direção vai ser apontada pelo pai e pela mãe, que é a direção no caminho de Cristo, tá bom? Então por isso eu queria orar com vocês, orar com os dois aqui. Eu brinquei aqui antes da gente começar a gravar, que para mim vai ser muito novo pegar os dois uma vez, mas se Deus quiser vai dar muito certo. Deus vai fazer um milagre aqui, vai dar certo, para a gente poder orar junto. Pode ser? Então eu vou aqui passar o álcool aqui pela nossa proteção nesse período que a gente está vivendo. E eu vou começar pelo Daniel, que parece estar mais disposto a me ajudar. Pronto. E agora, vou pegar a Karen, que também vai ficar bem felizinha. Pronto. Olha só. Tudo certo? Pode deixar ela se arrumar. Aqui, ó, tio Charles, qual câmera que eu olho aqui? Ó, amor, tá dando certo, olha só, tô sobrevivendo aqui, ó, viu? Quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar juntos? Pode ser? Ela quer ficar sem, deixa ela sem. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos dá o presente, a oportunidade de celebrarmos a vida. Obrigado porque o Senhor nos dá, através dos filhos, a possibilidade de entendermos mais do Teu amor, do Teu cuidado por nós e dos sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu Te louvo porque o Senhor abençoou o Leonardo e a Cíntia com porção dobrada do Teu Espírito, concedendo a eles esse casal lindo aqui, a Karen e o Daniel. Eu quero Te pedir que da mesma forma o Senhor possa abençoar dobradamente os dois aqui. Que a Karen e o Daniel possam aprender cada dia mais como andar nos Teus caminhos. Que
que com o exemplo do papai e da mamãe, eles possam entender o que significa te amar, o que significa te servir, e que eles possam ter o Senhor Jesus como seu melhor amigo. Que eles possam aprender cada passo para cada dia mais parecerem contigo. E que o Senhor possa se manifestar e transbordar na vida desse casal de bebês maravilhoso aqui. Quero te pedir que o Senhor também dê sabedoria ao papai e à mamãe para lidar com um desafio que é dobrado também, e que eles possam ter a convicção de que os anjos estão naquela casa, estão não só ajudando nos desafios físicos ali, que envolve ter 2 bebês, mas ajudando também espiritualmente, abençoando, para que o Senhor possa transbordar nos filhos aqui também. Abençoe esse lar, essa casa, essa família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Muito bem, olha só, estou levantando e ajoelhando, Leonardo. Gostou? Gostei. Estou bem? Quero mostrar aqui então para a igreja os 2 bebês que a gente estava até conversando, eles nem conheceram a igreja ainda, né? Não conheceram. Mas a igreja está conhecendo eles. O casalzinho aqui, a Karen e o Daniel, que já estão com 5 meses e logo, logo vão estar na igreja com a gente também, se Deus quiser. Amém. Não é verdade? Amém. Muito bem. Deu para ver aí? Deu certo? Então tá bom. Agora eu vou então passar para o papai, vou aproveitar que deu certo e vou sair ganhando. Isso aí. Vou passar aqui a Karen e o Daniel, porque a gente vai ouvir uma música, mas antes de ouvir a música, papai, já pode vir para cá, por favor? Tem um presente aqui que foi enviado pelo Ministério Infantil, no hall do berço, dizendo que está muito feliz e ansioso para receber os 2 lá também para ajudar vocês, tá bom? Tá aqui, ó, o da Karen e do Daniel, logicamente eu vou colocar ali, tá? Fica tranquilo. Vou colocar aqui no sofá, presente do Ministério Infantil para dizer o quão felizes também estão de receber o casal, tá bom? E agora a mamãe vai cantar essa música especial. Pode ficar mais pertinho aqui, ó, para esse momento. Ó, pode olhar para sua mãe agora. A mamãe vai cantar uma musiquinha especial para louvar a Deus por esse presente. Deus te abençoe, Cíntia. te agradecer, Senhor, pois meu bebê nasceu e vou dedicar a ti, vou ensinar a te servir e assim irei retribuir o presente que deste a mim. Quando o tempo se passa e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao seu lado sempre estarei.
te agradecer, Senhor, pois meus bebês nasceram e vou dedicar a ti, vou ensinar a te servir e assim irei retribuir o presente que deste a mim, o presente que deste a mim. Chegou o momento de nós buscarmos a Deus em oração, buscarmos entregar nosso coração a Ele, aquilo que está no fundo aqui, aquilo que realmente a gente precisa deixar na mão dEle para certificar que Ele está no controle. Hoje, como um motivo especial de oração, eu queria te convidar, além de colocar as suas súplicas diante de Deus, a orarmos por nossa vida espiritual. Durante todo esse período, sem podermos estar nos encontrando como igreja de fato, um grande desafio é que a gente continue crescendo cada dia mais na direção de Deus. Você ora comigo por esse e outros motivos? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez te buscarmos em oração. Obrigado pela oportunidade de te adorarmos, ainda que à distância, mas unidos pela tecnologia. Eu te agradeço porque nesse momento o Senhor nos faz um só, porque nesse momento estamos todos conectados contigo. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar nossa vida, cada uma das razões que cada um aqui tem para orarmos, mas de maneira especial eu peço pela nossa vida espiritual. A gente precisa continuar desenvolvendo, a gente precisa continuar crescendo. E eu te peço então que o Senhor nos ajude a encontrar maneiras de continuar nessa inconformidade para cada dia mais estarmos parecidos contigo. Nos ajuda a sair da zona de conforto, a não permanecermos como estamos agora, que cada dia mais o Senhor se revele e transborde em nós. Em teu nome nós oramos. Amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós estamos hoje no quinto tema da nossa série que tem como título O Surpreendente Cristo. Nessa série temos estudado cada um dos 7 relatos de milagres que Jesus realizou, que estão registrados no Evangelho de João. Hoje já estamos no quinto tema, o que significa que estamos já entrando, digamos assim, na reta final, na metade final, mas tenho certeza que ainda aprenderemos lições preciosas nesses últimos temas que ainda temos nessa sequência. Deixa eu começar hoje com uma pergunta para você. Alguma vez você já se frustrou com alguém? Ou, deixa eu mudar um pouquinho, porque eu acho que todo mundo já se frustrou em algum momento, né? Qual foi a última vez que você se frustrou com alguém? Acho que é melhor essa pergunta.
qual foi a última vez que você se frustrou com alguma pessoa? Eu estava pensando quando preparei essa reflexão sobre por que nos frustramos, e eu entendo que existem duas principais possibilidades que geram a frustração nossa para com outras pessoas. A primeira possibilidade é porque alguém mentiu para nós. Em que sentido? Alguma pessoa se vendeu para a gente, deu a entender de alguma maneira e criou em nós uma expectativa de ser algo. Por exemplo, uma pessoa que prometeu que te ajudaria, uma pessoa que prometeu que seria teu ombro a qualquer momento, uma pessoa que prometeu que nos momentos difíceis estaria ao seu lado. Mas na hora que o problema vem, na hora que a dificuldade chega, ela não está lá. A pessoa mentiu para você, percebe? Você criou uma expectativa sobre ela, com base no que ela falou, mas ela não cumpriu. Essa é uma primeira forma de frustração. Mas a segunda forma de nos frustrarmos tem que ver com nós gerarmos uma expectativa sobre uma pessoa que ela nunca se propôs. É quando eu olho para alguém e espero desse alguém um tipo de atitude, um tipo de comportamento, sendo que ele nunca pediu isso. É quando nós olhamos para alguém como se fosse um herói, sendo que aquela pessoa nunca colocou de fato uma capa. E quando o problema aparece, a gente se frustra com a pessoa, mas note que nessa situação, somos nós que mentimos para nós mesmos, porque nós nos enganamos sobre quem era aquela pessoa. A última vez que você se frustrou com alguém, qual das duas alternativas você acha que encaixa mais? A pessoa disse ser alguém que não era, ou você simplesmente acreditou que ela era alguém que nunca foi? Bom, em cima desse raciocínio, eu queria te fazer outra pergunta. Alguma vez você já se frustrou com Deus? E talvez mais importante ainda, quando isso aconteceu, se aconteceu, qual das duas alternativas você acha que se encaixa mais na sua frustração com Deus? Pensa um pouquinho nisso. A gente vai refletir na história de hoje, porque fala justamente sobre esse tipo de frustração, e no final eu vou voltar nessa pergunta. Quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 6, a gente vai ler hoje do verso 15 até o verso 21. Mas antes eu te convido a fechar os olhos mais uma vez para uma breve oração. Senhor Jesus, nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra e nós vamos ler o que a Bíblia diz. A gente vai ler mais um relato que fala sobre o Senhor, que nos ajuda a entender quem o Senhor é e o que o Senhor deseja para a nossa vida. Fala conosco, por favor. Prepara o nosso coração para ouvir Tua voz e entendermos o que precisamos saber sobre Ti. Em Teu nome nós oramos mais uma vez. Amém. Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 15 ao verso 21. A Bíblia diz assim: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Antes de refletirmos na história em si, quero já, como de costume, te recomendar algumas leituras para enriquecer o estudo dessa história. A primeira leitura que eu te recomendo tem que ver com o próprio Evangelho, porque João não é o único a relatar essa história. Nós temos a versão da mesma história registrada em Mateus, capítulo 14, verso 22 a 33, e temos também o registro de Marcos, no capítulo 6, verso 45 ao 52. Mas também quero te recomendar a leitura do livro O Desejado de Todas as Nações, como temos mencionado ao longo dessa série, especialmente no capítulo 40, que se demora na reflexão sobre essa história. Recomendo essas leituras porque alguns dos detalhes que nós vamos mencionar aqui estão justamente nesses outros registros que tornam a história mais completa. Um primeiro destaque que a gente precisa fazer aqui, entrando já na história de fato. Você percebe que um dos episódios mais famosos, um dos trechos mais famosos dessa história, não está nesse relato?
quando lembramos da história de Jesus andando sobre a água, um dos trechos que costumamos mais dar atenção é o que se segue, porque Pedro, depois disso, vai andar sobre a água também. Mas note que tanto João quanto Marcos não se demoram nessa história. Só Mateus que registra isso. O foco principal da história não está em Pedro andar sobre a água, mas sim em Cristo. O sinal que ele faz ali ao andar sobre a água é aqui que está a verdadeira essência do aprendizado dessa história. E é justamente onde a gente vai se demorar hoje. Agora, é importante lembrar também e perceber que essa história não é um fato isolado. Aqui não é um milagre que é um fim em si mesmo. Na verdade, essa é uma verdadeira continuação da história. Semana passada, nós estivemos refletindo sobre a história da multiplicação de pães e peixes. Essa história aqui é a exata sequência. E eu até diria para você que ela só faz sentido entendendo a história anterior. É a continuação, é a parte 2 da história. Por isso até já recomendo para você, se por acaso você não assistiu o nosso culto da semana passada, convido você a acessar o vídeo que está aqui no link, aonde você estiver assistindo, para poder pegar a completude da história e então poder entender alguns detalhes. Mas de qualquer forma, eu queria rapidamente aqui refrescar sua memória e resumir alguns dos pontos principais que analisamos semana passada para que possamos completar hoje. Primeiro, a Bíblia diz que João Batista havia morrido. Somado a isso, Jesus recebe de volta os seus 12 discípulos que voltavam de viagem missionária. Essa soma do luto com o reencontro dos amigos levou Jesus a tomar a decisão de tirar um dia de folga. Viaja então para Betsaida, cruzando o mar da Galileia, e chega até um monte onde Jesus pretende descansar, conversar, limpar a cabeça talvez e orar, se preparar espiritualmente para continuar sua jornada. Mas Jesus, ao chegar ali no local, ele é surpreendido por uma multidão. 5.000 homens, talvez 10.000 pessoas, como falamos na semana passada. Jesus, então, ele decide colocar suas próprias necessidades de lado para poder atender aquela multidão. Depois de um dia inteiro curando, ensinando e atendendo, Jesus realiza o feito mais espetacular, talvez um dos maiores milagres realizados por Jesus. De 5 pães e 2 peixinhos, Jesus multiplica o alimento a ponto de fartar essa multidão inteira. Ninguém mais aguentava comer nada. Todos ficaram impressionados com aquilo. Vimos semana passada que o impacto causado por esse milagre foi tão grande que as pessoas olharam para Cristo de uma maneira diferente. Perceberam que ali estava muito mais do que um homem ou um mestre no sentido de ensinador. E viram ali em Cristo o novo rei. Nós lemos semana passada e iniciamos a leitura de hoje já nesse trecho, onde as pessoas correm até Jesus para aclamá-lo como rei. E é justamente aqui que nós entramos no ponto da história de hoje. No momento que as pessoas correm para aclamar Jesus como rei, a reação de Jesus é uma surpresa geral. Ao invés de agradecer a todos e dizer, ô pessoal, imagina, que isso? Ao invés de dizer, sim, eu sou o rei, chegou o momento, vamos tomar o poder. Ao invés de fazer isso, Jesus frustra a expectativa de todo mundo, porque ele dá um jeito de desaparecer e ele volta a subir no monte. No momento que todos queriam aclamar Jesus como rei, ele decide se esconder. Mais do que isso, ele despede seus discípulos, orienta eles a ir para um outro lugar diferente, porque ele queria ficar sozinho. Ele não queria multidão, ele queria um pouco de solidão para orar, refletir, enfim. Uma surpresa geral. Os discípulos então entraram no barco, conforme a orientação de Jesus, ainda que contrariados, e começaram a cruzar o mar rumo a Cafarnaum. Esse era o novo destino deles. Imagina só, os discípulos cansados. Lembra que foi um dia que eles retornaram de viagem com adrenalina, eram surpreendidos pela multidão ali, um dia intenso, o dia inteiro ali atendendo o povo e vendo o seu mestre agindo, realizando milagres. Foram surpreendidos pelo milagre da multiplicação e agora viajam a noite inteira. Até que eles são surpreendidos por uma tempestade que acontece aparentemente do nada. Desesperados, com o barco balançando, um barco simples, quase virando, quase afundando, os discípulos passam a temer a própria morte. Mas se já não bastasse, no meio dessa tempestade, entre um raio e outro, a Bíblia diz que os discípulos veem um vulto andando sobre a água. E aqui eu queria que você tentasse imaginar essa cena.
Imagina os discípulos ali no meio da noite, navegando sozinhos no mar. E aí, quando a tempestade está no pior momento, entre um raio e outro, um vulto aparece. Sabe aquela cena clássica de filme? Um raio pisca e um vulto está lá longe. O raio pisca de novo e o vulto está mais próximo. O raio pisca de novo e o vulto está bem perto. Essa não é uma história para pensar durante a noite, né? Uma história meio macabra até. Pois é. Os discípulos ficaram assustados a tal ponto que eles só tiveram uma reação. Olharam para aquele vulto e gritaram: "É um fantasma, é um fantasma!" Os discípulos não podiam entender o que significava aquilo. Estavam apavorados, 12 marmanjos, gritando pela sua vida com medo do fantasma. Até que finalmente perceberam que aquele vulto não era uma ameaça, pelo contrário. Aquele vulto andando em meio à tempestade na água era o próprio Jesus. Os discípulos ficaram atônitos, e aí vem a parte da história mais conhecida. Ao ver aquela reação, Pedro, o mais impulsivo de todos, já grita para Jesus: "Jesus, se é você mesmo, me chama para andar na água também." Faz todo sentido, né? Pedro então é chamado por Jesus e fala: "Pode vir, Pedro, não tem problema." Pedro anda sobre a água até que finalmente ele cai a ficha de quão surreal era o que ele estava fazendo, e num misto de orgulho com desconfiança própria, ele afunda, até que é salvo por Cristo e colocado no barco mais uma vez. Que dia! Quando Jesus entra no barco, ele não só acalma os discípulos, como ele ordena e a tempestade também se acalma. Uma história impressionante, uma história impactante. De fato, um dia para ser lembrado para toda a história. E que lições nós podemos aprender aqui? Que pontos podemos tirar dessa história? Que lições podemos tirar desse dia intenso que aqueles 12 homens viveram com Cristo? Bom, refletindo um pouquinho sobre a história, eu queria destacar com você 3 lições, 3 reflexões que podemos fazer a partir dessa história. E a primeira delas é que nós podemos saber que quando nós estamos em meio à tempestade, Jesus nos assiste. Essa é a primeira lição. Quando estamos em meio à tempestade, Jesus nos assiste. Bom, para entender isso, a gente precisa ver um pouquinho mais os detalhes da história. A Bíblia diz que logo que os discípulos entraram na água, no barco, melhor dizendo, eles começaram a navegar. Como eu mencionei, o destino deles era chegar em Cafarnaum. Acontece que alguma coisa saiu do controle no meio da navegação. A gente vai até pensar um pouquinho mais sobre isso nos próximos pontos, mas a Bíblia diz que eles começaram a entrar mar adentro. É importante lembrar que o Mar da Galileia, apesar de ter esse nome, na verdade ele é um lago, ele não é um mar, mas é um grande lago. E a Bíblia diz então que eles começaram a sair da margem e se destinar ao centro do mar, ao centro do lago da Galileia, digamos assim. A Bíblia até fala que eles entraram 25 a 30 estádios, o que dá mais ou menos 4,5 a 5,5 quilômetros mar adentro ou lago adentro. Ali não era uma região muito boa para se navegar. E cercados de água, eles se viram desesperados quando a tempestade começou. Eles não tinham para onde correr. Agora, olha que interessante o que o relato de Marcos fala. Porque Jesus não estava no barco. Mas Marcos capítulo 6, verso 47 a 48, nos diz como Jesus acompanhou essa cena. Olha que interessante que o texto diz. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Você percebeu o que esse texto diz? Enquanto os discípulos estavam navegando no meio do mar da Galileia, sozinhos, desesperados na tempestade, Jesus estava na terra, mas ele não estava alheio a tudo isso. A Bíblia diz que Jesus observava os discípulos. Os discípulos nunca saíram da vista de Jesus. Lá de cima do monte, Jesus acompanhava cada um dos gritos, eu diria, dos discípulos. Ele acompanhava toda a cena. E por mais que os discípulos se sentiam sozinhos, tudo estava sob o controle de Deus. Cristo vigiava. Isso é interessante. Alguma vez você já se sentiu sozinho e desamparado? Alguma vez você já teve aquela reação de olhar para cima
E como Jesus dizer, Pai, por que me desamparastes? Eu estou sozinho aqui. Se as tempestades da vida têm feito você se sentir sozinho e abandonado por Deus, saiba, mesmo que lá de cima do monte, Deus te observa o tempo todo. Na hora em que for necessário, realmente necessário intervir, creia que na hora que você perceber o quanto precisa dele, ele vai aparecer. Apenas confie. Cristo sabe, Cristo vê e ele vai aparecer. Basta confiar. A segunda lição que podemos aprender dessa história é que quando nós estamos perdidos, Jesus encontra a direção. Esse guarda que vigia constantemente, ele também nos ajuda a chegar sempre ao nosso destino. Esse é um ponto interessante da história também. Veja, como eu mencionei, os discípulos saíram de Betsaida e tinham como destino Cafarnaum. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia diz que no fim das contas eles chegaram em Genezaré. Infelizmente eu não tenho um mapa aqui para te mostrar, mas se você puder pesquisar depois, é interessante que se a gente pegar Betsaida e Cafarnaum, os dois estão no litoral ali, logicamente, mas muito próximos. Quase que com uma linha reta eles conseguiam chegar. E Genezaré, que é onde eles chegaram, é do outro lado do rio. A viagem que os discípulos fizeram não faz sentido algum. Ainda mais se nós lembrarmos que a maioria dos discípulos eram pescadores, hábeis, experimentados. Lidavam muito bem com o barco, com a água, conheciam ali o Mar da Galileia como a palma da mão. Como eles puderam errar o caminho a esse ponto? E tem mais. A Bíblia diz que eles levaram, olha só, quando Jesus aparece ali diante deles, era o início da 4ª vigília. Esse é o horário romano, a forma romana de medir o tempo, mas seria o equivalente das 3 às 6 horas da manhã. Os discípulos saíram no início da noite e só chegaram ao seu destino já pela manhã. A viagem não deveria levar todo esse tempo, 6 a 8 horas, não, era uma viagem curta. Como os discípulos erraram o caminho a esse ponto? Em meio à tempestade, os discípulos estavam completamente perdidos. Eles não estavam apenas desesperados porque o barco ia virar. Eles não sabiam como chegar na orla, como chegar na praia para ter a segurança de novo. Eles não conseguiam chegar no porto seguro. Mas aí a Bíblia diz que Jesus entrou no barco. E eu não sei se você reparou o final do verso que nós lemos. No verso 21, que concluiu nossa leitura, diz assim, e logo o barco chegou ao destino. A Bíblia diz, algumas versões até vão dizer, que quando Jesus entrou no barco, imediatamente o barco chegou ao destino. Os discípulos estavam em meio à tempestade, temendo a vida, mas os discípulos também estavam perdidos. Mas no momento que Cristo entrou no barco, não só a tempestade parou, como eles chegaram em casa, chegaram no porto seguro. Quando a enxurrada de problemas aparece em nossa vida, nós temos a tendência de lutar com as nossas próprias forças. E quando fazemos isso, não é difícil a gente perceber que perdeu o rumo. Em meio a essa crise, por exemplo, que vivemos, já tem algum tempo que a gente está num contexto completamente diferente. E quantas vezes você já tentou resolver o problema com as próprias forças? Começa a fazer um bico aqui, um bico ali, começa a mudar o que faz com o dinheiro, fica desesperado em casa e briga com todo mundo porque acha que vai dar tudo errado, perdido. Sabe o que essa história ensina pra gente? Uma vez que você sabe que Cristo te assiste no meio da tempestade, deixe que Ele te leve ao destino final. Nós só encontramos o lugar seguro para aportar o barco, o porto seguro, quando Cristo está em nossa embarcação. Para de lutar sozinho e só se certifica de que Cristo está no barco. Aí você chega no destino. Terceira e última lição que quero destacar com você para concluir nossa reflexão. Na verdade é uma pergunta. Quem é Jesus para você? Aliás, até te adianto que essa pergunta é tão importante que a gente vai começar ela hoje e semana que vem a gente vai continuar refletindo nessa pergunta. Quem é Jesus para você? Eu confesso que esse é o trecho que mais me impressiona nessa história. Mas para a gente poder entender isso, a gente vai ter que recapitular mais uma vez alguns pedaços da história.
Porque para entender essa lição, a gente tem que, de alguma maneira, tentar entrar na mentalidade dos discípulos. A gente já repetiu algumas vezes que os discípulos esperavam, tal qual os judeus, esperavam o Messias no Antigo Testamento, mas esperavam um Messias político, o libertador. Tal qual Moisés libertou o povo do Egito, os judeus esperavam a libertação do Império Romano. Quando os discípulos seguiram Jesus, eles também começaram a segui-lo com essa expectativa. Aliás, a Bíblia deixa a entender para a gente que levou um bom tempo para os discípulos entenderem. Alguns só foram entender depois que Jesus foi embora, que de fato o que ele tinha a trazer era muito maior do que uma libertação política. Então, nesse momento, os discípulos ainda fomentavam essa esperança e esperavam qual seria o momento em que o seu mestre de fato se revelaria e assumiria o trono, assumiria a coroa, reclamaria para si a autoridade sobre Israel. Nós já mencionamos na história da semana passada que Jesus cada vez mais foi se apresentando como esse libertador ideal. Não só ele curava soldados, mencionamos isso, não só ele tinha alimento para fornecer para um batalhão, mas nós vimos também que Jesus, ele tinha a palavra que inspirava, que levava as pessoas a quererem se movimentar, a se unir. Jesus era o líder ideal. Mas o tempo passava e Jesus não assumia para si essa autoridade. A popularidade de Jesus continuava crescendo. E cada vez mais o momento ideal se formava. Até que finalmente veio o momento da multiplicação de pães e peixes. Lembra o que aconteceu? A gente leu o verso de novo hoje. Quando as pessoas foram alimentadas por Jesus, a reação delas foi querer nomear Jesus como rei. As pessoas organizaram o golpe. Estava tudo pronto. Naquela hora, os discípulos tiveram certeza que Jesus, enfim, se revelaria como libertador. Porque agora ele nem teria que anunciar. Era só aceitar, se jogar no braço do povo e deixar ser levado. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White, a autora, vai até dizer que os discípulos foram os primeiros a fomentar essa reação no povo. Esse era o momento ideal. Mas qual foi a reação de Jesus? Ele fugiu, ele se escondeu, ele foi embora. A frustração foi enorme. A frustração foi enorme. Os discípulos ficaram revoltados e não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Jesus virou para eles enquanto o povo gritava e o aclamava como rei, Jesus olhou para os discípulos e falou: saiam daqui agora, desçam para o barco e eu vou encontrar vocês depois. E os discípulos teimaram: não, Jesus, que isso? E aí o livro nos diz que Jesus cobrou naquele momento uma autoridade como não usava sempre. E olhou para os discípulos com seriedade e disse: não, vão para o barco agora. Os discípulos saíram revoltados. Jesus foi se despedir da multidão, mas não para dizer obrigado por ter vindo, obrigado por ter me aclamado, mas está tudo bem, não. Com a mesma autoridade que falou para os discípulos, ele disse para o povo: não, eu não sou esse rei. Acabou. E Jesus subiu no monte. 12 discípulos, uma multidão de 10.000 pessoas frustradas com Cristo. Os discípulos permaneceram na praia há algum tempo, porque tinham a esperança de Jesus tomar senso e voltar e de alguma maneira tentar fazer acontecer o que era para ter acontecido na cabeça deles. Já era o início da noite, quando os discípulos desistiram e entraram no barco. E agora o que eu vou dizer não está escrito em lugar nenhum, é a mera opinião do Dani, mas eu acredito que os discípulos se perderam no meio do mar, talvez justamente porque no barco a concentração estava em outra coisa. Qual você acha que era a conversa naquele barco? Futebol? Política? Coronavírus? Não. A conversa não era nem sobre a multiplicação dos peixes. A conversa era: que deu em Jesus? Será que nós acreditamos numa fraude esse tempo todo? Será que os fariseus tinham razão e Jesus não era nada disso que a gente estava esperando? Talvez aquele motim só foi encerrado porque o barco foi surpreendido por ondas fortes e ventos que quase viraram o barco. Os discípulos estavam frustrados com Cristo. De repente eles veem Jesus andando sobre a água.
E essa é a parte mais impressionante. Porque quando eles veem o fantasma e gritam, é um fantasma, o fantasma responde, não, sou eu. Sou eu. Se nós formos para o grego, a expressão que aparece aqui no relato de João é a expressão ego eimi. Numa tradução mais literal, seria eu sou. E você que é um estudioso mais afinco da Bíblia, talvez já entende onde eu quero chegar com esse destaque. Eu sou. A expressão ego eimi, eu sou, é a mesma expressão que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, usa para traduzir todas as vezes que Deus se apresenta ao povo de Israel como o eu sou. Em Êxodo 3, capítulo 14, quando Jesus chama Moisés, ou quando Deus, melhor dizendo, chama Moisés, na sarça ardente, Moisés olha para a sarça e fala, mas Deus, quando eu chegar lá no Egito, as pessoas vão me perguntar quem me enviou. Qual foi a resposta de Deus? Diga que o eu sou te enviou. Ego eimi. Jesus agora, em meio à tempestade, andando sobre as águas, olha para os discípulos no meio da tempestade e diz, eu sou. Você percebe a grandiosidade do que está acontecendo aqui? Jesus está se apresentando aos discípulos não como um Messias apenas, mas como o próprio Deus. Eu sou. Enquanto os discípulos esperavam que Jesus fosse Moisés, Jesus está dizendo, eu não sou Moisés, eu sou Deus. Eu não sou o libertador enviado por Deus, eu sou o Deus que envia o libertador. Eu sou. Quem é Jesus para você? Naquele dia, os discípulos se frustraram com Jesus, porque esperavam um homem, um líder, um político. Jesus não era nada disso. Jesus era o eu sou. Quem é Deus para você? Você hoje está frustrado com Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Se você vê Deus como um economista, capaz de resolver todos os seus problemas financeiros e pagar suas contas que você não sabe como pagar amanhã, você vai se frustrar com Deus, porque Ele não é isso. Ele é o eu sou. Se você espera um Deus ouvinte, que está disponível para ouvir seus desabafos, só nesse momento, na hora da tristeza, vai lá e Ele te ouve. Deus é muito mais do que isso, Ele é o eu sou. Se você vê Deus como um vidente, só para te dizer o que é o futuro, ou como você resolveu o seu problema amoroso, ou como resolver qual emprego escolher, Deus é muito mais do que isso. Ele é o eu sou. Será que você espera um Deus servente? Um servo, que está ali à sua disposição para atender suas necessidades a hora que você pedir? Será que você espera um Deus distante, que te ama, mas não quer mexer em nada na tua vida? Você vai se frustrar, porque Ele não é nada disso. Ele é o eu sou. Deus é o soberano, o onipotente Deus, eterno e onipresente. O onisciente Deus que comanda o universo, mas dá sua vida para que você possa viver. Deus é o eu sou. Quem é Jesus para você? Deixa eu orar contigo. Santo Deus, grandioso, poderoso, onipotente Deus. Quantas vezes nós nos frustramos contigo, porque não entendemos nem um terço, nem um décimo de quem é o Senhor. Quantas vezes nos frustramos contigo, porque achamos que o Senhor é como nós, limitado como nós, pequeno como nós. Senhor, nos ajuda a entender que o Senhor é muito mais do que isso. Nos ajuda a entender que o Senhor é muito maior do que nós, muito maior do que qualquer necessidade que a gente possa ter. O Senhor é o eu sou. O Senhor é o Deus que não pode ser definido.
O Senhor é o Deus que é grande demais para ser visto, poderoso demais para ser tocado. O Senhor é o Deus que criou tudo com suas próprias palavras, com um simples dizer, mas que escolheu com as próprias mãos nos criar. O Senhor é o Deus que comanda o universo, mas que morreu por nós. Que o Senhor seja o eu sou na minha vida hoje. Em teu nome eu oro. Amém.